Louvado seja Deus. Amém? Não escutei nenhum amém. Amém? Essas máscaras, né? Parece que a pessoa fica sem vontade de falar, né? Mas vamos lá, não podemos nos entregar. Vamos ler a palavra do Senhor, então. Que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12. Mateus 21, 12 e 13. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. A purificação do templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Feche teu olho mais um pouquinho. E agora peça para que o Espírito Santo venha te ensinar a palavra de Deus. Querido Senhor, mais uma vez eu te dou graças. E agora eu peço que o teu Espírito Santo venha me usar para pregar a tua palavra, que não seja eu falando, Senhor, mas seja assim o seu Espírito Santo. Pai amado, em nome de Jesus, que eu desapareça por completo, mas que o teu nome cresça, Jesus, e seja glorificado na minha vida, na vida dos irmãos, na vida da tua igreja, da tua noiva, Senhor. Fica conosco, Jesus. Que nós venhamos a desaparecer, mas o Senhor aparecer. Que assim seja, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar. Glória a Jesus. Veja só, irmãos, terça-feira passada, eu preguei aqui sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, de como que ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Por que tinha que ser um jumentinho, né? Então eu dei essa explicação. Quem é que lembra? Amém. Então hoje eu quero fazer uma continuação desta palavra, porque eu quero falar para você hoje a respeito da última semana de Jesus aqui nessa terra, como homem, né? Nós sabemos que Jesus continua sendo homem e Deus. Ele tem as duas qualidades. Ele é Deus, 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Mas eu quero falar para você então a respeito da última semana que Jesus passou aqui nessa terra, te dando assim direitinho o que é que ele fez em cada dia da semana. Não posso me demorar muito, né? Mas eu creio que vai dar tempo de eu falar para vocês até de um domingo no outro domingo que Jesus esteve aqui na terra. Então, na sua última semana antes de ele ser crucificado. Então, veja só. Por que eu senti de trazer essa pregação, essa mensagem? Pelo fato de que nós muitas vezes nos preocupamos com o que acontece com a vida das pessoas ao nosso redor, dos nossos parentes, dos nossos conhecidos. E geralmente, né, quando alguém morre, então, parte dessa vida para a eternidade, a gente às vezes fica lembrando, mas tal dia o fulano estava fazendo isso ainda. E a respeito de Jesus, são tão poucas pessoas que sabem o que Jesus fez na sua vida, e principalmente na última semana, né? Então eu vou falar da última semana. Mas lembrando para os irmãos que Jesus não está morto, né? Ele ressuscitou. Graças a Deus. Mas vamos ver então a última semana dele, porque para nós amarmos uma pessoa, nós precisamos conhecê-la. É claro que nós sabemos que o Senhor Jesus,
Ele mandou nós amar o nosso próximo. Só que esse amor ao próximo é diferente de quando você conhece bem essa pessoa. Então você amar o próximo, você ama a alma dele, você quer que essa alma seja salva, você quer ajudar no que estiver precisando. Mas para você amar realmente uma pessoa, você precisa conhecer a pessoa. Então, muitos dizem amar Jesus, mas não sabem nem o que é que Jesus fez, né? Nem nos últimos dias dele aqui na terra. Então vamos entender um pouquinho melhor isso hoje, para que você tenha assim, não que isso vai mudar a tua vida espiritual, não que isso vai acrescentar na tua salvação, não, mas vai acrescentar no teu conhecimento. Para você saber a quem que você está servindo, para você conhecer o Deus que você serve, né? Que é o Senhor Jesus. Então, como semana passada eu preguei sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, não vou estar repetindo, né? Mas é a primeira coisa que nós temos que observar então aqui, porque quando Jesus chegou então em Jerusalém, era domingo, e ele entrou em Jerusalém. E aí montou no jumentinho, foi recebido como um rei. Então foi no domingo, começou a última semana do Senhor Jesus na terra. Tá? Então aqui começou os últimos dias de Jesus, quando ele entrou em Jerusalém. Quando eu digo últimos dias, como, né, ali homem, pregador, profeta, mas ele continua vivo, para nunca mais morrer. Mas então no domingo, ele entrou em Jerusalém, mas não ficou só nisso, né? No domingo, Jesus também purificou o templo. Então eu não vou falar muito agora sobre a entrada, porque já preguei terça passada. Mas depois que Jesus teve a sua entrada triunfal, então em Jerusalém, quer dizer, foi recebida como rei, ele foi para o templo em Jerusalém. E no templo, ele expulsou os cambistas. Ele expulsou aquelas pessoas que estavam lá dentro do templo, vendendo, trocando moedas, porque era assim, ó, o tempo da Páscoa em Jerusalém, e aqui era a semana da Páscoa, então vinha gente de todos os lados, né, das terras próximas, dos países próximos, vinha judeus de todos os lados. Então ali, essa semana, era muita gente em Jerusalém. E os que vinham de fora, eles iam ao templo para trocar o seu dinheiro que eles usavam na sua cidade, no seu país, pelo que era usado em Jerusalém. Então tinha os cambistas, eles trocavam as moedas para o povo. E também tinham aqueles que vendiam pombas, né, e estavam ali com os animais, prontos para vender como cordeiro, para o povo fazer sacrifício. E eles estavam então dentro do templo. Mas quando o Senhor Jesus entrou no templo, então, a palavra do Senhor fala aqui em Mateus, em Marcos e em Lucas. No Evangelho de João não fala sobre essa passagem, mas em Marcos e Lucas fala também. Então o Senhor Jesus entrou no templo e ele fez um chicote. Quando ele fez esse chicote, eu não vou estar lendo as outras passagens, mas você pode observar isso, depois lendo na tua casa. Ele estava ali, diz que ele fez um azorrague. O que é isso? É um chicotinho, um chicote. E o Senhor então confeccionou aquele azorrague ali, aquele chicote. E quando ele entrou no templo, então ele começou a bater nos cambistas com aquele chicote. Quem sabe você diga assim, mas Jesus fez isso, Jesus era tão tranquilo, Jesus era tão calmo, Jesus nunca maltratou ninguém. Realmente, ele nunca maltratou ninguém. Mas isso que ele fez aqui não foi maltratar os outros. Isso que Jesus fez aqui foi por amor ao Pai, por amor à casa do Pai. Por quê?
Porque as pessoas daquela época, então, estavam ali vendendo, fazendo negócios, e muitos lucravam em cima do povo, né, com essas coisas. E Jesus, então, não concordou com aquilo. Então, Jesus não pecou. Jesus nunca pecou. Mas ele se irritou com aquilo a ponto de expulsar lá de dentro do templo as pessoas que estavam fazendo negócios, então. E ele disse, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Você está observando alguma coisa parecida com as igrejas dos dias de hoje? Muitas igrejas, né? Não digo todas, graças a Deus, não todas. Mas muitas igrejas hoje estão fazendo isso aqui que era feito no tempo de Jesus. Estão negociando. Estão prometendo coisas para o povo que Deus nunca prometeu dar. Podemos observar, né, absurdos, igrejas que vendem por aí objetos consagrados por R$1.000, por R$500, grão de feijão e lá vai. Não preciso dar nomes, você sabe de quem é que fez isso? Então veja só, isso aqui já acontecia e hoje continua acontecendo. E o Senhor não se agrada disso. Então isso aqui Jesus fez no domingo. No domingo ele entrou em Jerusalém e expulsou os cambistas do templo. Então Jesus purificou o templo no domingo. O primeiro dia, então, da sua última semana. Estão entendendo, irmãos? Amém? Aí a palavra do Senhor nos diz que Jesus saiu da cidade de Jerusalém e voltou para Betânia. Ele voltou para Betânia, ele tinha vindo de Betânia, quando ele entrou em Jerusalém no domingo. E aí ele voltou para Betânia para posar em Betânia. E aí então, o que é que aconteceu na segunda-feira? Jesus posou em Betânia, né? E na segunda-feira, então, quando Jesus se levantou, vamos imaginar, Jesus tinha uma vida normal, como qualquer um de nós, só o único defeito é que ele nunca, a única diferença é que ele nunca pecou. E nós somos pecadores. Mas ele tinha uma vida normal, ele dormia, ele levantava, ele se alimentava. Então ele voltou para Jerusalém na segunda-feira de Betânia. Ele tinha ido dormir em Betânia e voltou. E na segunda-feira, se você quiser depois, irmãos, eu te dou todos os versículos para você conferir em casa, tá? Se eu for passar e ler todos aqui agora, não vai dar tempo. Então depois você pode pegar comigo que eu te passo. Então, na segunda-feira, o que Jesus fez na segunda-feira quando ele voltou para Jerusalém? Na segunda-feira, Jesus amaldiçoou a figueira. Lembram daquele texto lá que fala que Jesus amaldiçoou uma figueira? Quem é que lembra? Amém? Foi na segunda-feira. Ele saiu de Betânia, então ele dormiu, saiu de Betânia, estava indo para Jerusalém novamente e sentiu fome. E quando ele sentiu fome, então ele viu a figueira, ele pensou, tem figo? Né? Mas não tinha figo. Aí ele amaldiçoou a figueira. É claro que aqui eu não vou entrar em detalhes, porque isso aqui é uma simbologia da nação de Israel, que é a figueira e que não estava dando fruto, por isso o Senhor a amaldiçoou. Mas você pode dizer, mas Jesus amaldiçoou. Veja só, a figueira não produziu um fruto para quem a criou. Né? Então ele disse que nunca mais nasça fruto de ti. Então isso ele fez na segunda-feira. É o que a Bíblia nos fala a respeito da segunda-feira. Aí, terminando o dia em Jerusalém, que a Bíblia não nos deu mais relatos do que ele fez na segunda-feira, apenas isso. Mas com certeza, né, ele deve ter feito muito mais coisa. Aí ele voltou novamente para dormir em Betânia.
E na terça-feira, então, quando ele voltou para Jerusalém, a Bíblia nos informa em Mateus 21, do 23 ao 39, em Marcos 11, 27 e em Lucas 20, que os discípulos e o próprio Jesus viram que a figueira estava morta, né? E aí eles comentaram: ó, Jesus, o Senhor amaldiçoou a figueira e a figueira agora secou, morreu. E aí Jesus disse: se vocês tiverem fé, né? Jesus ali deu uma palavra a respeito de fé para os discípulos. Então veja só, domingo, segunda, e agora na terça-feira Jesus entra de novo em Jerusalém. E aqui na terça-feira então, começou a acontecer certas coisas para que Jesus fosse preso, tá? Ó, Jesus voltou para Jerusalém, foi de novo ensinar no templo. Ele ensinando no templo, ele discutiu com os religiosos. Esse discutir aqui não é brigar, mas é combater, discutir no sentido de não concordar com aquilo que os escribas e fariseus faziam, né? E você pode conferir isso em Mateus. E esses mesmos escribas e religiosos, então, a partir desse dia eles começaram, eles sempre quiseram, mas a partir deste dia eles começaram a procurar um motivo, então, para prender Jesus. A partir da terça-feira, né? Então, olha só, Jesus entrou domingo, voltou para Betânia, voltou para Jerusalém na segunda, voltou para Betânia, voltou na terça-feira para Jerusalém. E aí, na terça-feira, então, ele conversando com os religiosos, eles procuravam um motivo para prendê-lo. E também na terça-feira, Jesus contou várias parábolas para as pessoas que ficavam ao redor dele, né? E ele foi novamente para o templo. Então, ele contou ali a parábola dos 2 filhos, ele contou a parábola dos lavradores maus, das bodas do filho do rei, contou a respeito da oferta da viúva pobre, que ali não foi uma parábola, ali ele viu, né, a viúva ofertando, e disse que ela tinha ofertado mais do que todos aqueles homens ricos que estavam lá. Então, tudo isso aqui aconteceu na terça-feira da última semana terrena de Jesus. Estão entendendo, irmãos? Amém? E você pode depois conferir tudo que eu estou te falando. E também na terça-feira, Jesus falou o famoso sermão escatológico, que é de Mateus 24. Então foi na terça-feira, tá? O sermão escatológico, Mateus 24, né? Também Marcos 13 repete e Lucas 21. Então o que fala nesse sermão? Jesus estava falando a respeito do arrebatamento da igreja, a respeito da sua segunda vinda, a respeito do período da grande tribulação. Então ele estava falando coisas que ainda vão acontecer. Então era sermão escatológico, quer dizer, escatologia, é aquilo que está por vir. Então Jesus falou na terça-feira, esse sermão aqui, que ainda estamos vivendo, né? Porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. O Senhor Jesus está para voltar. Então nós estamos vendo acontecer tudo que Jesus disse nesse sermão, que iria acontecer no tempo do fim. Então ali Jesus falou que ia acontecer pestes, estamos vivendo, né? Com pestes, guerras, terremotos, fome, tudo isso nós já estamos vendo, sempre existiu, porque tem pessoas que dizem, isso sempre existiu, então não significa que está acontecendo agora. Sempre existiu numa proporção menor, agora está demais, né? E vai ficar cada vez mais forte ainda, vai acontecer mais coisas ainda, quanto mais se aproximar do arrebatamento. Então esse sermão que hoje nós pregamos, que nós estamos vivendo, que são o tempo do fim, os últimos dias, o final dos tempos, Jesus fez esse sermão na terça-feira da sua última semana aqui na terra. Amém, irmãos? Amém?
Você já tinha parado para pensar assim, o que é que Jesus fez em cada dia da semana? É importante a gente saber, né? Como eu falei, a gente se preocupa com familiares, a gente se preocupa com conhecidos, que fez isso, fez aquilo antes de morrer. Tá, mas e o que Jesus fez? Ele é teu Senhor, Ele é teu Deus. Você não se preocupa com o que Ele fez antes de morrer? Então é aquilo que a gente tem que ter de conhecimento, né, a respeito do nosso Salvador. Então, esse sermão aqui da terça-feira, então, é muito importante. As parábolas também, mas o sermão escatológico, então, é uma coisa muito importante e que nós estamos vivendo. Olha só, Jesus fez isso, falou esse sermão antes de ser crucificado, antes de morrer e ressuscitar. E agora nós estamos vivendo o que ele falou. Interessante isso, né? Nós estamos vivendo o que o Senhor Jesus falou na sua última terça-feira aqui na terra. Aí na quarta-feira, daí aqui nós já não posso afirmar para você que Jesus voltou a pousar em Betânia. Só que em Mateus 26:6, quer ver, diz o seguinte, vamos ler aqui. Mateus 26:6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Então aqui, provavelmente, Jesus na terça-feira voltou de novo para Betânia. A Bíblia não está dizendo que ele voltou para posar, mas diz que na quarta-feira ele estava em Betânia. Então, provavelmente, ele voltou a posar lá. Eu não posso te afirmar, mas provavelmente voltou. E daí, na quarta-feira, então, estando em Betânia, foi aonde essa mulher, Maria, derramou esse óleo precioso que era muitíssimo valioso, era muito caro. Era um perfume. Sabe, imagine o perfume mais caro aí que tem hoje em dia. Eu não sei qual é, né? Tem vários perfumes aí importados, caríssimos. Mas pegue o mais caro de hoje e multiplique esse valor por mais uns 100%, vamos dizer. Esse óleo aqui, esse perfume que ela derramou, era muito caro. E, como sempre, né, principalmente o Judas Iscariotes, criticou a mulher, dizendo, por que ela fez isso? Esse perfume podia ter sido vendido e dado dinheiro para os pobres. Mas na realidade ele não estava querendo dar o dinheiro para os pobres. Ele falava isso porque era ele que cuidava do dinheiro, da bolsa do dinheiro. E provavelmente, como estudos nos indicam, Judas era ladrão. Então veja só, mas daí Jesus veio em defesa dessa mulher. No versículo 10 diz assim, mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes, por que molestais essa mulher? Porque eles estavam reclamando que ela não devia ter feito aquilo, porque o perfume era muito caro. E daí Jesus disse, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então hoje nós estamos aqui lembrando do que ela fez, porque ela fez uma coisa boa para Jesus. Ela não olhou o preço do perfume, ela apenas derramou sobre o Senhor Jesus. Por quê? Porque ela queria ofertar ao Senhor aquele perfume valiosíssimo, né? Ela não se importou se ela ia perder, porque provavelmente esse perfume valia o trabalho de um ano inteiro de trabalho. O valor de um ano inteiro de trabalho. Então ela tinha juntado tudo aquilo e agora, segundo a visão dos discípulos, ela estava desperdiçando,
jogando na cabeça de Jesus. Mas Jesus disse, não critique, ela está fazendo isso, já me preparando para o meu sepultamento. Né? Então isso foi na quarta-feira, tá, irmãos? Na quarta-feira essa mulher a Maria, derramou o óleo ungido, então, o perfume. A gente está tão acostumado com óleo ungido, né, que a gente repete óleo ungido. Ela derramou esse perfume sobre o Senhor. Então, na quarta-feira, Jesus foi ungido em Betânia. Na quarta-feira também, Jesus avisou para os seus discípulos que dali a 2 dias ele seria crucificado. Então, na quarta-feira, Jesus chegou para os discípulos e disse, olha, daqui 2 dias eu vou morrer. Daqui 2 dias eu vou ser crucificado. Mas os discípulos ainda não tinham entendimento suficiente para isso. E tanto que eles começaram a dizer, né? Pedro, como sempre, Senhor, pare com isso, capaz, nós não vamos deixar ninguém te encostar, nós não vamos deixar ninguém te matar. Mas Jesus estava preparando eles para que eles já ficassem sabendo que Jesus iria morrer dali 2 dias. Então agora, irmãos, vamos parar um pouquinho aqui para pensar o seguinte. Você já pensou como que você iria ficar se você soubesse o dia que você iria morrer? Jesus, 100% homem, sentimentos, emoções, tristeza, alegria. E ele sabia o que ia acontecer com ele dali a 2 dias. Como é que Jesus estava se sentindo? Já parou para pensar nisso? Porque às vezes as pessoas não pensam que o Senhor tinha sentimento. E tem até hoje. Se você soubesse que daqui a 2 dias você iria morrer, ou se eu soubesse que daqui a 2 dias eu iria morrer, como que nós iríamos reagir? O que você iria fazer? Alguns se desesperariam. Outros talvez ficariam chorando até morrer. Né? Ou iriam morrer até antes do tempo de nervoso já. Mas já parou para pensar? O Senhor estava avisando para os discípulos, daqui 2 dias eu vou morrer. Isso foi na quarta-feira. Ele morreu na sexta. Estava corretíssimo. Né? Imagine só o coração de Jesus, porque ele sabia tudo que ele ia passar por nós na cruz. Ele sabia de tudo. Só que conforme foi chegando a hora, conforme foi chegando o dia da crucificação, Jesus era humano. Com certeza ele ficou abalado, ele ficou, vamos dizer assim, não com medo da morte, mas com o coração preocupado, porque ele sabia que ele ia sofrer muito, muito. E nós, quantas são as vezes que não damos o valor devido a Jesus por tudo que ele passou por nós? Jesus morreu por mim, graças a Deus. Tá, mas espera aí, você sabe o que ele passou para ele chegar a morrer por você? Você já parou para pensar o que ele sofreu no teu lugar, no meu lugar? Então, por isso que é importante a gente conhecer, é importante a gente conhecer a palavra, é importante a gente conhecer mais da vida de Jesus, para que a gente dê mais valor para o que ele fez por nós. Porque as pessoas e o evangelho está sendo tão comercializado, né, que em todo lugar você vê alguém, às vezes nem serve a Deus, mas está lá falando de Jesus. Jesus, Jesus. Quantos cantores famosos, artistas famosos, pessoas milionárias por aí, que dizem que se converteram, estão falando de Jesus, mas não sabem nem o que Jesus fez por eles. Não é verdade? E nós precisamos saber. Nós precisamos saber tudo que Jesus sofreu por nós. Não foi só na cruz que ele sofreu, ele começou a sofrer muito antes. Porque aquele aperto no peito foi dando, né? Vou morrer. E ele sabia tudo que ele ia passar. Então, pare um pouquinho agora e pense.
Se você souber que daqui a 2 dias você vai morrer, o que você vai fazer? E ele sabia. E ainda o que ele fez foi acalmar os discípulos. Será que você iria se desesperar? Olha só, isso então foi na quarta-feira. Na quarta-feira, então, Jesus foi ungido, né? Preparou os discípulos para que eles ficassem já sabendo que ele iria morrer, mas os discípulos não aceitaram muito bem isso. Na quarta-feira, então os escribas e os sacerdotes e os anciãos do povo, né, os líderes religiosos da época, se reuniram planejando como que iam prender e matar Jesus. Tudo isso aqui foi na quarta-feira, tá? Enquanto Jesus estava lá com os discípulos, a conspiração estava acontecendo no templo para prender Jesus, para conseguir testemunhas falsas, para dizer que Jesus fez isso, fez aquilo de errado, e ele não tinha feito nada de errado. Mas, né, os escribas e os líderes religiosos então estavam planejando a prisão de Jesus e a morte dele. Você pode conferir Mateus 26, Marcos 14, eu não estou lendo por causa do tempo. E aí então, né, mesmo na quarta-feira, Judas procurou os sacerdotes para acertar o preço da traição. Veja só, na quarta-feira, Jesus sabia que ele ia morrer na sexta, mas na quarta-feira já, Judas foi até os líderes religiosos e combinou com eles como que ele iria fazer, quanto que ele iria receber para entregar Jesus. Então, os líderes religiosos combinaram com ele 30 moedas de prata. E ele disse, ele vai estar no jardim do Getsemane. Né? Combinou o preço da traição. Então Judas fez isso na quarta-feira. Tá, irmãos? Estão achando interessante saber? Então, amém? Aí na quinta-feira, a Bíblia daí não nos fala nada a respeito de Betânia, mas nos diz que na quinta-feira, Jesus comemorou a Páscoa com os discípulos. Então ali nós lemos, né, em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, que Jesus mandou os discípulos prepararem a Páscoa no cenáculo, né, um lugar onde eles iriam fazer a última refeição do Senhor Jesus com os discípulos. Então Jesus mandou ali eles prepararem, né, deu instruções aos discípulos de como que eles deveriam fazer para preparar a Páscoa. E deu instrução então para os 12, e quando eles estavam já então lá no lugar onde eles iriam comer a Páscoa, quer dizer, a janta, né, da Páscoa, ele antes lavou os pés dos discípulos. Então aquele texto que nos diz, né, que fala lá em João, porque é o único evangelho que fala a respeito de que Jesus lavou os pés dos discípulos, é o evangelho de João. Mateus, Marcos e Lucas não fala isso, só João. Mas João contou então que Jesus lavou os pés dos discípulos antes da ceia, na quinta-feira, à noite, né? Então, o que Jesus fez durante o dia, ele estava com os discípulos. Eu não sei dizer para vocês, mas o pouco que a gente consegue retirar, né, das escrituras aqui, retirar no sentido de entender, é que à noite, então, eles participaram da ceia. E antes ele lavou os pés dos discípulos. Nessa mesma passagem, então, desse texto, aí Pedro, novamente, todo eufórico, né, todo agitadinho como ele era, ele disse, não, Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar, capaz. Não.
Mas Jesus disse assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então Jesus estava dizendo em outras palavras: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não vai ser salvo. Não ter parte, não participar, né? Não estar em comunhão com Jesus. E aí Pedro, como sempre, afobadinho: não, Senhor, então lave tudo, da cabeça até os pés. E Jesus disse: não, Pedro, não precisa. Se eu lavar os pés, vocês já vão estar limpos. O que significa isso? Que quando nós nos convertemos a Jesus, quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nós já somos limpos, nós somos lavados, espírito, alma e corpo. Somos lavados pela água viva, que é Jesus, e pelo seu sangue. Mas que no decorrer da nossa caminhada cristã, nós sujamos os pés. Estão entendendo, irmãos? Por exemplo, como assim que nós sujamos os pés? Tá, vamos dizer que eu me converti hoje. Daqui a 1 ano, eu estou com os meus pés sujos. Por quê? Porque nesse período de 1 ano eu pequei muito. Então a gente faz isso todos os dias. Esse sujar os pés aqui significa os pecados que a gente pratica todo dia. Então nós já estamos limpos. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas os pés precisam ser lavados. Por quê? Porque a gente suja os pés durante a nossa vida, durante a nossa caminhada cristã. Estou falando no sentido espiritual. Então, os nossos pecados precisam ser perdoados, confessados, com arrependimento. E foi esse o símbolo, então, de Jesus ter lavado os pés aos discípulos. E aí Pedro disse: não, Senhor, então me dê banho completo. Pedro já queria um banho completinho ali. E daí Jesus disse: não, Pedro, basta lavar os pés, porque vocês já estão limpos. Então, eu pergunto para você: você tem lavado os teus pés? Todos os dias? Ah, pastor, eu tomo banho todo dia. Não estou falando da higiene pessoal. Eu estou falando: você tem pedido perdão pelos teus pecados todos os dias? Será que nós fazemos isso, irmãos? Nós lavamos os pés todos os dias? Deixamos o Senhor Jesus lavar os nossos pés? Eu lembro, né, eu já falei disso aqui quando eu preguei sobre esse texto aqui da lavagem dos pés. Eu lembro que eu ainda citei isso, quando eu vejo esse texto, eu lembro do meu pai, porque todas as tardes, quando ele chegava do trabalho, ele lavava os pés. E era eu que lavava os pés dele. Eu e as minhas irmãs também, né? Cada uma tinha o seu dia lá, mas eu gostava muito de lavar os pés do meu pai. E sempre, não sei porquê, sempre quando eu vejo esse texto eu me lembro que eu lavava os pés do meu pai. Não quer dizer que tem alguma coisa a ver, não, mas é porque eu me lembro, né? Mas, então, esse é o significado. Então, na quinta-feira, Jesus lavou os pés dos discípulos, antes, né, da ceia. Aí ele conversou com Pedro, que Pedro iria negá-lo naquela noite. E Pedro de novo: não, eu morro pelo Senhor, mas nunca vou te negar. Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Né? Não vou entrar aqui também em detalhes, mas tem uma mensagem já lá no nosso canal que explica sobre o que canto do galo era esse. Não era uma ave que cantava, era o instrumento da troca dos guardas, né? Então, se você tiver curiosidade, você pode achar lá no canal da Banda Ceres. E Pedro, então, né, disse que não, nunca negaria, mas Jesus avisou para Pedro. O que mais aconteceu na quinta-feira? Aí eles foram participar da ceia, da janta, da Páscoa, desculpe. E aí Jesus instituiu a ceia do Senhor. Isso aqui é muito importante para nós, irmãos. Porque domingo nós comemoramos a Páscoa. Só que a Páscoa que nós temos que comemorar, veja só, é muito importante que você entenda isso aqui. Foi falado várias vezes aqui, eu já falei várias vezes, o pastor também falou, o Felipe falou, que a data da Páscoa é muito mais importante para nós cristãos do que o Natal, porque Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele nos salvou. Mas tem um detalhe aqui, irmãos. A Páscoa que nós temos que comemorar é com a Santa Ceia, que
foi feito aqui domingo. Amém? É com a Santa Ceia. Por quê? Porque Jesus participou desta Páscoa judaica e a partir dali, então, ele instituiu a Santa Ceia. Então, nós não precisamos mais comemorar a Páscoa do jeito que os judeus comemoram até hoje e nem do jeito que Jesus comemorou com os discípulos, que era o pão, o vinho, né? Os judeus com o cordeiro. Então, nós não precisamos fazer isso. E eu vejo muitos pastores por aí ensinando o povo a fazer um cordeiro assado. Não tem necessidade disso, irmãos. Jesus mandou nós participarmos da ceia que ele instituiu aqui. Por quê? Porque ali, para a igreja, começou uma nova fase. Começou a igreja em si. Então, a lei, né, que comemorava a Páscoa, nós não precisamos mais fazer todo aquele ritual, toda aquela cerimônia do cordeiro assado, da taça de vinho, do pão sem fermento. Não precisa. O que nós devemos fazer como igreja, na comemoração da Páscoa, é claro que lembrar que Jesus ressuscitou, mas comemorar com a Santa Ceia, não com cordeiro assado. Amém, irmãos? Amém? Então, isso aqui Jesus fez na quinta-feira. Na quinta-feira. Então, na quinta-feira, comemorou a Páscoa, instituiu a ceia, lavou os pés dos discípulos, avisou que Pedro ia negá-lo. E aí, quando ele estava, então, participando ali do pão com os discípulos, ele disse que o traidor estava presente. Estava ali com eles, entre eles. Porque Judas Iscariotes estava ali, na mesa, participando. E aí Jesus avisou. E o que é que aconteceu? João disse assim, quem é, Senhor? Mas Jesus disse, aquele que coloca a mão comigo, molha o pão, né, no vinho, comigo vai me trair. E foi Judas Iscariotes. Então Judas, ele pegou o pão, ele comeu, e no momento que ele colocou o pão na boca, então Satanás entrou nele. Por quê? Porque ele estava traindo Jesus. E eu já falei aqui para os irmãos que o diabo, Satanás, ele não entra em uma pessoa física, porque senão a pessoa normal, a pessoa morre. As únicas pessoas que ele entrou foi em Judas e vai entrar no anticristo. Tá? Então, pastora, mas então as pessoas endemoniadas são demônios, não é o próprio Satanás. Tá, irmãos? Entendido isso? Então, isso aqui foi na quinta-feira, né? Aí Jesus consolou os discípulos, porque eles ficaram abatidos, sabendo que Jesus iria morrer, que alguém iria traí-lo. Jesus orou por eles, que é a oração sacerdotal de Jesus, que está lá em João capítulo 17. Que Jesus orou por nós também, nós nem existíamos ainda e Jesus já orou por nós. Que ele disse, Pai, estou orando por aqueles que ainda vão vir, né, em meu nome. Então Jesus já orou por nós. Quantas são as vezes que nós nos sentimos sozinhos e dizemos assim, ai, ninguém gosta de mim, ninguém ora por mim. Espera lá, o próprio Deus já orou por você, Jesus orou por você. Então se considere uma pessoa muito amada por Jesus. Porque você eu sou também. Amém, meus amados? Então isso aqui tudo foi na quinta-feira. Aí Jesus fez a oração sacerdotal, que está lá em João 17. Foi para o Getsemane. Quando ele foi para o Getsemane, então, no jardim do Getsemane, né? Ele foi já com o coração apertado, porque ele sabia o que iria acontecer com ele. E aí, então, não vou estar falando todos os detalhes, porque o tempo já voou. Mas ali, então, Jesus foi orar e pediu para Pedro, Tiago e João ficarem vigiando com ele. Orem comigo, não durmam. Lembram desse texto? Mas eles dormiram. Um sono de tristeza, de abatimento, eles ficaram abatidos. E a força das trevas que estava presente naquele momento era tão grande que fez os discípulos meio que se entregarem. Por quê? Porque as trevas estavam agindo ali. Jesus seria morto, né? Então, podemos pensar assim, imagine só, se Pedro não tivesse dormido, se ele tivesse ficado vigiando com Jesus, como Jesus pediu,
1 hora, pelo menos, Pedro, vigie comigo. Quem sabe Pedro não teria negado Jesus. Já pararam para pensar nisso? Se ele tivesse orado, se ele tivesse vigiado. Por isso que Jesus diz que nós temos que orar e vigiar. Porque quem não ora e não vigia cai em tentação. E Pedro caiu na tentação. Jesus tinha avisado, ele caiu, negou a Jesus. Se ele tivesse orado, quem sabe ele não tivesse negado Jesus, ele estaria mais forte espiritualmente. Né? E os outros discípulos, então, não teriam fugido, né? Mas eles não oraram, eles dormiram, eles não aguentaram, eles dormiram. E aí Jesus orou sozinho, então, em grande agonia, suou gotas de sangue, por causa do desespero que ele estava, no sentido de que, não de medo da morte, mas de saber que ele iria ser abandonado pelo Pai, por causa que ele estaria recebendo os pecados de todos os seres humanos, de todas as épocas, sobre si. Então, o peso do pecado fez com que Jesus se afastasse do Pai, né? Na cruz. Tanto que na cruz ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai não podia olhar para Jesus ali com todos os nossos pecados. O Pai, na sua santidade, ele não podia olhar para o Senhor ali e amparar Jesus. Por quê? Porque a santidade de Deus não concorda com o pecado. E Jesus ali, olha bem o detalhe, Jesus nunca pecou, mas ele levou sobre ele os nossos pecados. Então isso fez com que o Pai virasse as costas para ele no momento da cruz. Entendido isso, irmãos? Então ele sabia que ele ia ficar esses minutos afastado do Pai. E isso trouxe para ele um desespero muito grande. E nós, quantas são as vezes que nós ficamos longe do Pai? Ah, mas eu vou na igreja todo culto. Nem por vir na igreja não significa que você está perto do Pai. Estar perto do Pai é convivência, é união, é comunhão, é contato com Deus. É a tua vida diária. Estar dentro de uma igreja não significa que você está em comunhão com Deus. Ajuda, mas não é tudo. Entendido isso, irmãos? Então Jesus orou, suou gotas de sangue de tão desesperado que ele estava, de tanto sofrimento, de tanta angústia que ele estava passando ali, no jardim do Getsêmani. E aí depois então de todo esse acontecido, né, de Jesus suar sangue, de ele orar ao Pai e dizer, Pai, que não se cumpra a minha vontade, mas a tua. E essa oração aqui, irmãos, podemos dizer assim, que é a oração mais difícil de se fazer. E Jesus fez. É a oração mais difícil de se fazer. Por quê? Porque quando nós dissemos, Pai, que se cumpra a tua vontade na minha vida e não a minha, você está realmente dizendo, Senhor, o que o Senhor fizer comigo, está bem feito. Mas nem todo mundo está disposto a fazer essa oração. Nem todo mundo está disposto a que se cumpra a vontade de Deus e não a sua. E aí então Jesus disse, se for possível, passe de mim esse cálice, mas se não, que se cumpra a sua vontade e não a minha. E foi o que aconteceu, né? Porque o único modo de nós sermos salvos era através da morte de Jesus. Então o Pai não podia tirar Jesus dali. E Jesus quis ficar ali, ele se entregou para poder nos salvar. Então, depois de toda essa oração de Jesus aí, chegaram os soldados, né, com Judas, e Jesus foi preso. Na quinta-feira, olha como a quinta-feira foi longa para Jesus. Foi sofrido. E aí, Jesus foi preso, começou a apanhar, a ser humilhado, a ser cuspido, arrancaram sua barba. Todas aquelas coisas que você sabe que fizeram para Jesus, a coroa de espinhos, tudo aquilo. Jesus sofreu por você, meu irmão. Então, dê valor para Jesus. E aí, então, Jesus foi levado diante do sinédrio, né, que as autoridades religiosas da época, e eles buscavam acusação contra Jesus. Eles pegaram pessoas que mentiram, porque Jesus falou tal coisa, porque ele falou isso, porque ele falou aquilo, mas Jesus nem tinha falado. Então eles prepararam pessoas para dar falso testemunho, para terem acusação de poderem prender e matar Jesus.
Aí, nesse meio termo aqui, que Jesus estava preso ali na frente do sinédrio, dos líderes, apanhando, Pedro negou Jesus. E no momento que ele negou Jesus, 3 vezes, quando deu o barulho lá do galo, ele lembrou do que Jesus tinha falado, chorou amargamente, graças a Deus ele se arrependeu, foi perdoado. Mas então foi na quinta-feira, à noite, tá, irmãos? Aí na quinta-feira toda, Jesus ficou acordado, com sede, apanhando, sofrendo. E quando amanheceu a sexta-feira, levaram Jesus para Pôncio Pilatos. Também não vou poder estar explicando todos os detalhes aqui, mas levaram Jesus para Pôncio Pilatos, Pilatos mandou Jesus para Herodes, Herodes devolveu Jesus para Pilatos, e ali o povo começou a clamar que queriam que soltasse Barrabás e prendessem Jesus. E resumindo então, Jesus foi crucificado. Como assim? Olha só. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, tá? Na sexta-feira. 9 horas da manhã, Jesus é colocado na cruz. Isso que antes de ele chegar no Monte Calvário, que Calvário significa caveira, Simão ajudou Jesus em uma parte da caminhada a levar a cruz, Simão Cirineu. E aí quando Jesus chegou lá no monte, então, da crucificação, ele foi pregado na cruz às 9 horas da manhã. No lugar chamado Calvário em latim e Gólgota em aramaico, que significa crânio ou caveira. Ao meio-dia, teve trevas na terra. Meio-dia, trevas, escuridão. O mundo escureceu. Por quê? Porque o sol da justiça, que é Jesus, estava sendo morto. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vocês estão prestando atenção que vocês estão assim tão serinhos assim? Ninguém está falando nada. Amém. 9 horas Jesus foi colocado na cruz. Ao meio-dia houve trevas. Aí teve aquela conversa de Jesus com João, com a Maria, mãe dele, que ele disse: João, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. Quer dizer, ele passou a responsabilidade do cuidado de Maria para João, porque o cuidado era dele, ele como filho mais velho tinha a responsabilidade de cuidar da Maria, que era a mãe dele. Mas agora ele morrendo, então ele passou esse cuidado para João. Tudo isso enquanto ele estava pregado na cruz. E para falar isso, ele precisava puxar muito fôlego, porque o pulmão estava perfurando aqui com os ossos, Então tudo isso fez com que Jesus sofresse demais. Às 3 da tarde, então, Jesus morreu. Às 3 da tarde, ele entregou o Espírito ao Pai e morreu. Sexta-feira, 3 da tarde. Foi sepultado antes das 6 horas. Por quê? Não estou falando dos detalhes. Tinha o detalhe da lança aqui, tudo isso, mas não está dando tempo. Então, Jesus foi sepultado antes do pôr do sol, que era às 6 da tarde, porque o povo judeu não podia fazer nada depois das 6 da tarde da sexta-feira. Então, Jesus foi retirado da cruz antes das 6, provavelmente ali por 5 e alguma coisa, não sabemos o horário exato, mas antes das 6, e foi levado para o túmulo, então, antes das 6 horas. A Nicodemos deu as especiarias para arrumarem no corpo de Jesus, porque o judeu tinha o costume de passar perfumes no corpo, antes de sepultar alguém. E José de Arimateia, então, cedeu o túmulo novo para Jesus ser colocado. Sexta-feira, Jesus morreu. Sábado, já vou encerrar, tá, irmãos? Posso continuar? Posso? No sábado, Jesus ficou morto no sepulcro. Mas o corpo dele, porque ele, a palavra de Deus nos fala que ele desceu na região dos mortos. Para que isso? Muitos ensinam que Jesus foi no inferno, tomou a mão
tomou a chave da mão do diabo, do inferno, nada disso, tá, irmãos? Isso não é verdade, porque o diabo não tem a chave do inferno, ele não é dono do inferno, ele não foi para o inferno ainda, então como que Jesus iria tomar a chave da mão do diabo se o diabo nem estava no inferno? Então o que Jesus desceu na região dos mortos? Ele foi lá mostrar para aqueles que tinham morrido com a esperança do Messias que iria chegar, ele foi lá e mostrou, ó, estou aqui cumprindo, né? Morri na cruz e agora vou ressuscitar. Então eu venci. Então Jesus foi lá para mostrar que ele tinha cumprido o que as profecias do Velho Testamento falavam. E que aqueles que morreram na esperança do Messias, da vinda do Messias, agora estavam vendo ele ali. Cumprindo aquilo que foi falado pelos profetas. E então quando ele desceu na região dos mortos, ele pegou os salvos e levou para baixo do trono de Deus. Porque antes lugar de salvo e lugar de perdido era um do lado do outro. Os perdidos continuaram perdidos, os não salvos. Jesus não foi tirar ninguém do inferno. Quem morreu sem Jesus está condenado ao inferno para sempre. Mas aqueles que morreram salvos, Jesus pegou dali e levou o cativo o cativeiro, como a palavra nos diz. Hoje, quem morre salvo, quem aceitou Jesus como Salvador, a alma não desce mais para o interior da terra. Ela sobe para debaixo do trono de Deus, num lugar seguro, protegido, lindo, maravilhoso, chamado de paraíso. E quem não é salvo, pastor, e morre, daí desce, daí vai para o interior da terra, no inferno. Entendido isso, irmãos? Então, no sábado, Jesus fez isso aqui. Ele se mostrou lá e disse, ó, estou aqui, cumprindo as profecias que os profetas fizeram. E aí, no domingo, bem cedo, que dia maravilhoso. Jesus venceu a morte. O único, irmãos, que venceu a morte. O único que nunca mais vai morrer. Amém? Amém? Merece um amém? Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Você pode imaginar como... É como se nós morrendo e você dizer assim... Não, mas lute lá com a morte que você consegue voltar. Não consegue. Por quê? Porque o pecado está em nós, no nosso sangue. Então, através do pecado, a morte nos vence. Mas Jesus nunca pecou, então ele venceu a morte porque ele nunca pecou. E daí, bem cedinho no domingo, o dia mais importante de toda a história da humanidade. Mudou a história da humanidade. Jesus Cristo ressuscitou. Venceu a morte, está vivo e nunca mais vai morrer. Então, e daí a partir dali, então, ele começou a aparecer os discípulos, né? Apareceu para as mulheres, mandou elas avisarem que ele tinha ressuscitado. E tudo isso, então, começou a história da igreja que nós estamos vivendo até hoje. Então, olha só, Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. Ele passou por tudo isso na sua última semana, mas chegou no domingo, ele venceu. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o inferno, ele venceu os demônios, ele venceu tudo quanto é coisa de ruim que possa existir, por mim e por você. Vale a pena, né, a gente fazer assim uma sequência das coisas para que nós possamos conhecer melhor a quem servimos. Irmãos, não existe outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho, ele é o caminho, o único caminho. Então, olha só, se ele venceu a morte e ele disse que ele vai voltar, é porque ele vai voltar. Ele tinha dito que ele ia vencer. Os profetas profetizaram que Jesus iria ressuscitar. Ele ressuscitou, ele cumpriu. E ele disse que ele vai voltar, então ele vai voltar. Ele está voltando. Você está preparado? Pode ser hoje? Que tal se hoje nós todos já nos encontrássemos com Jesus lá na glória e nós disséssemos assim, ô irmão, agora há pouco nós estávamos no culto, olha, agora já estamos aqui na glória. Que maravilha, né? Para nunca mais sofrer. Jesus está voltando, prepare teu coração.